Louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 37. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E tem mais habilidade com a Bíblia, ajude os irmãos que estão com dificuldade. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro livro do Novo Testamento. A nossa Bíblia se divide em duas partes, que é o Antigo ou melhor, o Primeiro e o Segundo Testamento, ou o Velho e o Novo Testamento. Louvado seja Deus. Todos encontraram Mateus, capítulo 23, versículo 37. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Mateus. Amém, igreja? Diz assim, no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas meus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quisestes. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até o dia que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque desde agora não me vereis mais, até o dia que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Podem sentar orando, glorificando o Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Amados, talvez alguns dos irmãos possam até questionar esse texto bíblico para um culto de adoração. Talvez, pastor, isso é um culto, isso é um texto para um culto de doutrina. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, que a adoração ao Senhor, ela vai muito além de cantar uma canção, de cantar uma música. Às vezes alguém chega na igreja, ou alguém pergunta: qual é a sua função na igreja? Eu sou levita, porque participa de um grupo musical, de uma banda. Eu sou levita. Peraí, irmãos, não. Levita não tem nada a ver com quem canta. Todos que têm função na obra de Deus é um levita. É claro que, na realidade, ninguém aqui é levita, porque levita somos da tribo de Levi, descendente de Israel da tribo de Levi. E os levitas eram as pessoas que trabalhavam. Uns eram cantores, outros faziam sacrifício, outros eram sacerdotes. Então, era um grupo que fazia obra mais específica no templo. E hoje nós carregamos essa nomenclatura porque estamos na igreja e porque cantamos. Então eu sou levita, porque adoro. Mas na verdade adorar o Senhor é fazer a obra. Evangelizar, falar no nome do Senhor. Você está adorando o Senhor, porque você está exaltando o nome do Senhor através da mensagem. Dizer que Jesus cura, liberta, transforma, você está adorando Ele, você está exaltando o nome dele. Trazer uma canção, honrar o Senhor, respeitar, temer, é uma forma de adoração ao Senhor. Então, quando se fala em adoração, automaticamente na nossa mente vem uma canção, mas é muito mais, ou vai muito mais além do que uma música. É uma reverência, é um respeito profundo e total para com o nosso Deus, de nós para com o nosso Deus. O coração humano sempre foi o coração humano foi criado para adorar. O ser humano em si foi criado para adorar, seja ao Criador ou à criatura. Essa é uma realidade. Nós somos propensos a isso.
Faz parte do ser humano a adoração. Seja para o Criador ou seja para a criatura. Né? Nós buscamos adorar ao Criador, mas tem pessoas que adoram a criatura, aquele que foi criado pelo Criador. Seja ser humano, seja homem, seja pessoas influentes, ou até mesmo os animais. Nós chegamos em lugares aí que, na Índia, se você vier no seu veículo e um boi estiver malhado no meio da estrada, você pode desligar o motor do seu carro e não vai incomodar aquele boi. Pode parar, desligar o motor, sentar, esperar o boi ter boa vontade de se levantar e seguir seu caminho. Porque se você levantar aquele boi no sossego dele, você está afrontando uma divindade, está afrontando um Deus. E a maneira deles adorarem, agora não é o Criador, é a criatura. Desde os gêneros nós vemos isso. O homem sempre busca um meio, ou sempre procura adorar. No entanto, a história da salvação revela uma grande tensão. Tá? A adoração pode ser verdadeira e transformadora, ou vazia e rejeitada. E cabe a nós nos indagar e perguntar: o que está acontecendo à minha volta? Ou o que a minha adoração está fazendo? Qual o efeito da minha adoração na minha vida, na minha casa e na minha família? Porque a adoração, como dizem, ela pode ser verdadeira e transformadora. Qual é a adoração verdadeira e transformadora? É aquela que você adora ao Deus Altíssimo e você adora em espírito e em verdade. Uma adoração não sem interesse. Eu vou adorar a Deus porque eu preciso de um emprego e Ele vai me dar. Não, isso aí é uma adoração interesseira. Eu vou adorar a Deus porque o empregado ou desempregado, com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é o único tipo de ser adorado. Essa é uma adoração transformadora. E nós vamos ver um exemplo disso lá em Daniel. Quando os 3 jovens chegaram diante da fornalha de fogo por recusar adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado, chegaram para os 3 jovens, foram levados diante de Nabucodonosor, e o rei faz uma pergunta para eles e diz: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não adoram meus deuses? Ou vocês não adoram a imagem de ouro que eu levantei? Fiquem sabendo vocês que a partir de agora eu vou colocar os instrumentos para tocar. A fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. E no momento em que os instrumentos tocarem, vocês precisarão se prostrar diante da imagem de ouro que eu levantei. Aí o rei faz o seguinte: e eu quero saber qual é o Deus que vai nos livrar da minha mão. Aleluia! Eu pergunto para você nesta noite: qual seria a sua atitude diante de uma situação dessa? Não, eu vou prostrar aqui, depois eu me arrependo, peço perdão, Deus perdoa. Não tem nada não, é só a imagem aqui. A resposta dos 3 jovens foram: fica sabendo tu, ó rei, que nós não nos prostraremos e não adoraremos. E se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha. Sabe o que eles estavam dizendo aqui? Eles poderiam ter feito uma oração: Senhor, eu não vou prostrar e o Senhor vai me livrar. Eu estou confiando. Estava errada essa oração? Não. Mas o interesse dele não era esse. O interesse deles era servir a Deus. Se Deus me livrar, eu adoro. Se Deus não me livrar, eu também adoro. Ou seja, Deus é Deus e é digno de ser adorado em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro, abraçados por todos, rejeitados por todos. O verdadeiro adorador, como disse o Senhor lá em João 4:3, adora o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Hoje vamos mergulhar nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 39, aonde nós vamos ver ali que Jesus traz para aquele povo
tira um tempo e lê Mateus capítulo 23 ele todo, e você vai entender a profundidade da adoração verdadeira. Jesus faz uma crítica àquele povo. O capítulo 1 começa com Jesus se dirigindo, o capítulo 23, versículo 1, começa Jesus se dirigindo aos fariseus, aos escribas e fariseus. Quem era esse povo? Primeiro, os escribas eram os copistas da lei. Era aquela pessoa que tinha a responsabilidade, trabalhava no templo e tinha a responsabilidade de fazer cópias da lei para passar para o povo. Ou seja, eram os homens que faziam a Bíblia da época. É claro que na época não havia Bíblia, irmãos. Eram os rolos. Bíblia, a palavra Bíblia não quer dizer Bíblia, quer dizer biblioteca. Então aqui nós temos uma mini biblioteca, um conjunto de livros. Por isso que chamamos Bíblia. É um conjunto de livros, são vários livros. E os escribas, eles tinham o trabalho deles era copiar. E fazer cópias e cópias daquele livro para distribuir ao povo, para que o povo conhecesse a palavra. Então, se eles tinham essa função, eles conheciam a palavra. Aleluia. Eles conheciam a lei, eles conheciam os escritos, eles conheciam a Torá, eles conheciam os salmos. Eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam na teoria o que era uma verdadeira adoração. Já os fariseus, que no hebraico se pronuncia parushim, é o nome para fariseus, parushim, que o próprio significado já diz, o que significa parushim? Os separados. Eram aqueles que eram separados. Eles não andavam com todo mundo, não se misturavam com todo mundo, se autodenominavam super santos. Os super santos. E Jesus começa a olhar para aquele povo e traz uma série de ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, que invadem a casa do órfão e da viúva, com pretexto de grandes orações para usurpar do povo que eles têm. Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do endro, do coentro, do comino, lá em Mateus 23, 23, do endro, do coentro, do comino, mas da justiça é o principal, que é o amor ao próximo, a justiça de Deus. Fazendo todas essas coisas, pode continuar dando dízimo, pode continuar dando, mas não deixe de ser justo, de amar o próximo, de amar o seu semelhante, de ter misericórdia. E Jesus continua. E aí quando ele chega no versículo 37, a Bíblia diz que ele olha para Jerusalém. E no contexto geral de Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas meus. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das asas, assim como a galinha junta os seus pintaninhos. E aí, ele diz: eis que a vossa casa, ele traz uma profecia. Versículo 31. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. E aí o versículo 39. Esse é mais pesado. Ele estava tentando, o que ele estava fazendo aqui? Eu estava tentando juntar Jerusalém, eu estava tentando trazer o povo para junto de Deus. Os profetas, os que vieram de mim, tentaram trazer o povo para a presença de Deus, mas ninguém queria, ninguém dava ouvido. Ninguém queria saber. Aí ele diz assim: a partir de hoje, porque vos digo que desde agora, vocês não mais me verão, até o momento, até o dia que vocês digam. Não é eu digo nem alguém, vocês, é Jerusalém que vai ter que abrir a boca e dizer. Até o dia que Jerusalém abre a boca e diga: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jerusalém, a partir de hoje, Israel, a partir de hoje, vocês não me verão mais, até o momento em que vocês me busquem, que vocês me clamem, que vocês busquem a minha presença e reconheçam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Adoração rejeitada. Israel e a cegueira espiritual.
o Messias, por não buscar conhecimento de Deus, ou melhor, por fechar os olhos e não dar ouvido à palavra, eles rejeitaram o Messias. As profecias haviam se cumprindo, tudo apontado para Jesus. Estava falando hoje à tarde com o irmão Hélio, lá em casa. Tudo apontava para Jesus, tudo. Desde o cordeiro do sacrifício, desde o cordeiro lá no primeiro cordeiro do Éden. O primeiro, que foi morto para vestir Adão e Eva. A estátua de bronze levantada da haste de madeira, simbolizando Jesus Cristo na cruz. Os bodes, o sacrificial, o cerimonial, tudo apontava para Jesus. Israel era os tutor da lei, detentor da lei. Eles tinham a palavra, eles tinham a lei, eles tinham conhecimento da palavra. Mas os seus olhos estavam como que tivessem escamas, estavam cegos espiritualmente. Adoravam, chegaram a se prostituir espiritualmente, adorando outros deuses, mas não se voltavam para o verdadeiro Deus, o Deus que tem paz, que tem vida, que tem salvação para o seu povo. Para eles, apenas cumprir um ritual era o suficiente. Tem crente desse jeito, meu irmão. Não, eu estou indo para os cultos. Eu vou domingo, eu vou quarta, eu vou sexta. Eu não perco o culto. Sim. A questão não é você perder o culto. Não é você perder um dia de vir à igreja. É como você está trazendo a sua adoração a Deus. O que você está trazendo ao altar. Porque Caim e Abel, todos dois levaram sacrifícios. Todos dois trouxeram sacrifício ao altar do Senhor. Os dois irmãos trouxeram, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um foi aceito, o outro foi rejeitado. Eu te pergunto nesta noite, aleluia. Você já se perguntou se a tua adoração está chegando como cheiro suave diante de Deus? Se Deus está aceitando a tua adoração, eu preciso me perguntar todos os dias e me auto-examinar como está a minha adoração para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 23, 39, parte B. Porque vos digo que desde agora não me vereis mais. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Não se tem algo que dói, é a indiferença. Imagina um pai de família sair para trabalhar, quando ele vai para outro estado, trabalha arduamente para trazer o sustento dos seus filhos, para sua casa, para sua esposa, para sua família. E de repente ele se prepara e volta para casa, e quando ele chega, a família olha para ele como quem não tiver chegado ninguém. Não abraça, os filhos não abraçam, a esposa não recebe como deve receber. Será que esse homem, esse pai de família, vai estar alegre? Assim é Jesus. Jesus era esperado, pelo menos as profecias. Foi anunciado há muitos anos. Há milhares de anos ele foi anunciado. O seu povo era para estar com o coração jubilando de alegria. O povo hebreu, o povo de Israel, era para estar na expectativa, aguardando a chegada dele. Aleluia. Preparar o melhor louvor, a melhor adoração, e dizer: vamos preparar, vamos ensaiar para cultuar o nome daquele que vem em nome do Senhor. Mas Jesus chega e não é reconhecido. A minoria o recebe. E essa minoria é exatamente a minoria rejeitada também pela sociedade. Muitos dos que receberam Jesus também não eram recebidos pela sociedade judaica. Não eram dignos de estar nas sinagogas. Eram mal vistos. Porque quem eram esses? Ladrões, beberrões, prostitutas, endemoniados, ex-endemoniados, pessoas que a sociedade passava por longe.
É um endemoniado lá de Gadara, que vivia no cemitério, que ninguém queria conversa com ele, ninguém dava bom dia, nem a paz do Senhor. Mas Jesus chega para esses, eles receberam. Louvado seja Deus. E João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para o que era seu. Israel, apesar de ter as profecias, a lei falhou em reconhecer o cumprimento delas em Jesus, ou melhor, de Jesus delas. Israel tinha tudo, as leis, as profecias, tudo estava nas mãos deles, mas eles não reconheceram. Pergunto para nós nesta noite, pergunto para você nesta noite: você tem reconhecido o agir de Deus na tua vida? Aleluia. Você tem reconhecido o agir de Deus dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família? Você tem reconhecido a mão de Deus sobre a tua vida? Não, pastor, é porque eu ganhava bem e estou desempregado. Você não sabe se esse desemprego foi exatamente a mão de Deus te dando um grande livramento, te livrando de algo pior que ia acontecer amanhã. Nós não sabemos, mas o Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas. Ele não tira de nós, Ele nos livra de coisas que nos prejudicarão amanhã. Louvado seja Deus. A adoração pode se tornar um ritual vazio, se o coração não estiver voltado para o verdadeiro objeto de adoração. Ou seja, não deixe a sua adoração se tornar apenas um ritual. Então nós estamos tão preocupados. Tem um congresso, tem uma festividade, tem isso, tem aquilo, nós temos que fazer isso, tem que fazer essa decoração, tem que deixar isso aqui bonito, voltar, tem que estar enfeitado, isso aqui tem que estar. Não está errado. Mas nós paramos um instante para preparar esse altar aqui. Senhor, me perdoa, como eu vou chegar dentro da tua casa com o coração cheio de mágoa, de angústia? Eu vou fazer tudo bonito, aparentemente, ou seja, na visão. As pessoas vão ver o altar bonito, a igreja adornada, o templo bem enfeitado, bem decorado, mas só o Senhor está vendo o templo morado do Espírito Santo que é o meu coração. Eu preciso preparar primeiro aqui, para depois preparar isso aqui, porque o Senhor não vem por isso aqui, Ele vem por o que está aqui dentro de mim. A adoração, ela tem que começar a ser preparada no altar do meu coração. Ainda que eu não traga uma música bonita, porque a minha voz não é bonita, ainda que eu não tenha condições de trazer algo financeiro para ajudar na obra, porque estou desempregado, mas eu trago um coração sincero, quebrantado e arrependido, e coloco no altar do Senhor, porque no teu coração que o Senhor quer fazer morada e habitá-lo. Não deixe a adoração se tornar um ritual vazio, só mais um culto. Não, irmãos. Quando você vier à igreja, vier aos cultos, não tiver mais sentindo a presença de Deus, comece a orar, comece a jejuar e comece a perguntar: Senhor, onde é que eu estou falhando? Eu não quero ser apenas mais um escriba e um fariseu. Eu não quero ir à tua casa por uma obrigação. Eu não quero ir ao templo apenas como ritual. Eu quero ir lá e te encontrar. Encontrar, aleluia, o teu Espírito Santo, ser tocado pelo teu Espírito Santo, sentir o teu poder agindo no meio do templo e na minha vida. A consequência da rejeição foi a cegueira espiritual temporária de Israel. Irmãos, hoje você pode falar de toda e qualquer religião em Israel, mas você quer encontrar uma briga, você fala de Yeshua ou de Jesus. Se pergunta para a maioria dos judeus quem é Jesus, eu não conheço. E até eu entendo, porque Jesus realmente não é o nome. Mas quem é Yeshua? Yeshua foi um homem que nasceu aqui e morreu. Não há conhecimento, há uma cegueira espiritual. E isso pode acontecer conosco também, se nós nos tornarmos apenas ritualistas.
Não deixe o culto ser apenas mais um culto. Não é mais um culto. Se eu não for hoje, eu vou amanhã. Não, irmãos. A presença de Deus que você sente hoje aqui, aleluia, você pode sentir novamente, mas não é a mesma. O que Deus tem para você hoje é hoje, louvado seja Deus. Não vem da igreja porque fulano vai pregar. Não, amanhã o pastor vai pregar, não vem não. Quando digo que é pregador não pode, tem o profeta tal. Não é o pregador, não é o profeta, não é o cantor. É Jesus, é Ele que fala, é Ele que usa, é Ele que trabalha no meu igreja. Não importa quem estava com o microfone na mão. Não importa quem está fazendo uso do altar para trazer mensagem. Se não é dele, o homem não é nada. Nós aqui passamos a adorar o homem. Você já percebeu que dependendo do pregador o culto é mais animado? Porque os irmãos colocam a fé no pregador e não em Deus. Você pega um congresso, a igreja estoura em línguas estranhas, mas faz muitos anos, irmão, faz muitos anos mesmo, que eu não vejo um crente que fala línguas estranhas na consagração, no culto de oração, que é um lugar apropriado para isso. Não é que não pode ter no congresso, irmãos, mas o momento que nós mais se aproximamos de Deus é na oração. Não tem. Aleluia. Cadê línguas estranhas? Cadê o batismo do Espírito Santo lá no culto de oração? Né? E aí nós passamos a deixar de adorar Deus para adorar o pregador, o cantor. E aí nos tornamos ritualistas. O culto passa de um culto de adoração para um ritual vazio e sem efeito na nossa vida. Pode até sentir uma emoção por um momento, mas depois que sai dessas portas para fora, a emoção foi embora, as lágrimas foram enxutas e o coração permanece do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Jesus não seria mais visto por eles até que houvesse um reconhecimento sincero. Jesus está dizendo exatamente isso para Israel: olha, não me vereis mais até o dia que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo o seguinte: a partir de hoje vocês só vão me ver quando vocês me reconhecerem sinceramente. Isso é entender quem eu realmente sou. Louvado seja Deus. E muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Se não houver sinceridade na nossa comunhão com Deus, nós não vamos conhecer realmente o Senhor como Ele é. Ah, pastor, mas eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi, realmente, irmãos. Nós não vimos, mas nós sentimos. Jó nunca viu Deus face a face. Mas lá no capítulo 42, depois de luta, perder, ficar pobre, ficar na miséria, perder a família, sepultar 10 filhos, ver a mulher ir embora, deixar ele sozinho, o homem mais rico do Oriente, para imaginar, o homem mais rico, dinheiro à vontade, gado, camelo, ovelhas, jumentas, tudo ele tinha. E se for olhar o texto bíblico, irmão, se você for olhar o texto bíblico, irmão, ele não ficou pobre, assim, aos poucos não veio inflação, no mês que vem perdeu isso, no outro mês perdeu. Irmão, se você olhar no texto bíblico, Jó ficou pobre em menos de 1 hora, 2 horas. Ele perdeu tudo em menos de 2 horas. A Bíblia diz que um estava falando, quando o outro chegou, o outro terminou de falar, o outro já chegou, o outro terminou de falar, o outro já chegou. Não foi assim uma miséria, uma catástrofe atrás da outra. Aleluia. Mas Jó diz: eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu o conheço por visto. Ou seja, ele não viu Deus, mas ele viu agir. Ele viu trabalhar. É o que acontece na nossa vida, irmãos. Nós nunca vimos Deus, mas nós vimos o seu agir. Nós nunca vimos Jesus, mas nós vimos o seu agir. Eu já vi Jesus fazer milagres dentro da minha casa. Eu não vi ele chegar literalmente, mas eu vi uma situação impossível e daqui a pouco eu clamei ao Senhor e aquilo que era impossível se tornou possível. E eu sei que não foi diferente da sua vida. Só que o Senhor está dizendo para Israel: olha, a partir de hoje vocês só me verão quando tiverem ou me reconhecerem pelo que eu sou. A
naquele momento, a cegueira espiritual de Israel só aumentou. Jesus não é aceito. É bem verdade que tem um grupo. Tem judeus cristãos? Tem. Mas a minoria é tão perseguido que se um judeu tiver um comércio, ele tem seu comércio movimentado e ele aceitar a Jesus, tem boicote. Os outros judeus não vão mais comprar o comércio dele. Pode ser mais barato, as coisas vão ser melhor, mas não vão. Para boicotar. Você está entendendo? Porque não reconhece Jesus. Se você aceitou Jesus, também não te reconhece mais. Mas chegará o dia, louvado seja Deus, como está escrito lá no livro do profeta Zacarias. Depois de luta, de perseguição, aleluia, a igreja do Senhor, que o recebeu, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu, o seu não recebeu, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Quem recebeu aqui nesta noite é Jesus. Quem crê no seu nome nesta noite, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Estes que receberam reconhecem pelo que ele é, a ponto de negar a si próprio. No Coliseu, vidas sendo dilaceradas, leões devorando, mas eles glorificando o nome do Senhor, aleluia, não estava preocupado se iria viver ou se ia morrer, porque ele sabia que no momento que o corpo tombasse aqui, aleluia, a alma era recebida no seio de Abraão pelo Senhor Jesus Cristo, louvado Senhor. Tinham convicção daquele que tinha crido, e eu pergunto para você nessa noite, você tem convicção do Deus que você serve? Você reconhece o Deus que você serve? A ponto de negar as riquezas do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, para servir o Senhor? Porque adorador, que é adorador, é perseguido, irmãos. Aleluia! Dentro da sua casa começa a perseguição. Você aceita Jesus, muitas vezes o marido aceita, é uma briga com a mulher. Às vezes a mulher aceita, é uma briga com o esposo. Os pais dizem, eu não quero mais você na minha casa, com os filhos. Os filhos muitas vezes dizem, eu não tenho mal Senhor com o pai, isso envergonha uma família. Isso acontece nos dias de hoje. Minha mãe olhou para mim e disse, eu tenho fé em Deus que fez você pregando o evangelho. A minha resposta para ela foi, eu tenho fé em Deus que essa praga não pega nunca. Meu avô falou para mim, se for para falar desse tal de Jesus aqui nos crentes da minha casa, não venha mais na minha casa. Mas nós continuamos. E ele morreu, mas como fundador, como um dos fundadores da Igreja Vitória do Povo de Deus. Sabe, não é a circunstância, o verdadeiro adorador não está aí para a circunstância. Ele não quer saber se está chovendo ou se está seca. Ele não quer saber se está empregado ou desempregado. Ele quer saber se adora o Pai em espírito e em verdade. Porque ele nasceu foi para adorar. É porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele adora. Ele sabe que mesmo na seca, mesmo no deserto, o Senhor abre a porta do céu e derrama para ele bênção sem medida. O verdadeiro adorador conhece o seu Deus, ele sabe que mesmo que se estiver no deserto, o Senhor ainda vai descer e mandar. Ah, pastor, olha, porque no deserto não tem plantação, não tem uva, não tem maçã, não tem manga, não tem frigorífico. Ei, tem algo demasiadamente impossível contra Deus? Então, quando a gente começa a examinar as escrituras, você começa a conhecer a Deus, é algo maravilhoso. O que é que tem no mar? Tem o quê? Peixe. O povo começaram a reclamar que ele estava preocupado, cansado de comer maná. Aí a Bíblia diz que veio do lado do mar. Peixe? Do mar veio o quê? Codorniz. Tem codorniz no mar? Eu não sei se lá tem ou se tinha, mas que veio. Aleluia. Mas que veio, sabe por quê? Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Essa porta não vai se abrir. Tu é filho de pobre, tu nasceu, não tem condições, tua família não tem nome, não tem condições, tu nunca vai fazer uma faculdade. Aleluia. Aí você diz, eu conheço o Deus que eu sirvo, não é o meu dinheiro, não é a minha família, não é as minhas condições, é o Deus que eu sirvo.
não é mais uma menina. Negrinha, acabei de incorporar. Eu não conhecia ela, eu ouvi o testemunho. E ela viu os aviões espaciais, os aviões da Força Aérea Brasileira. E ela disse, um dia eu vou estar no avião daquele. Olha, não fosse mesmo num avião comercial, ela podia conseguir dinheiro, comprar uma passagem na TAM, na Gol, aquele ali. Está nos aviões da Força Aérea Brasileira. Eu vou estar no avião daquele. O pessoal ria dela lá no favela. Não consegui nada. Alguns anos depois, primeira aviadora da Força Aérea Brasileira, irmãos. Você está entendendo? Entrou no exército, aleluia. Se preparou, orou, Deus preparou, aleluia. Está lá a Negrinha, comandante, uma das comandantes da Força Aérea Brasileira. Aquilo que era impossível para ela, que era difícil aos olhos da sociedade, aleluia, se tornou possível, aleluia, para aquele que adora o Pai e Espírito em verdade. Ela não tinha condições, ela não tinha capacidade por si só, mas ela conhecia o Deus que ela adorava. Aleluia. Isaías 29:3 diz, porque o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim com a boca, está falando de Israel, e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi ensinado. O Senhor está dizendo que esse povo diz me adora, mas é só da boca por fora. Eles dizem que me honram e têm temor a mim apenas por mandamento que foi ensinado. Mas dentro de si, dentro do coração, não há o respeito que eles dizem que tem. Não há o temor de Deus que eles dizem que tem. Porque você tem uma coisa que um não consegue enganar a Deus. Aleluia. Não há como. O filho pode até enganar o pai. A esposa, o cônjuge pode até enganar o esposo, enganar a esposa enganar o esposo. Mas enganar a Deus não há como. Não tem como. Eu posso chegar aqui na igreja e cantar uma música bonita, pular, sapatear, até chorar. Os atores choram, você não tira essa lágrima. Na novela, onde é que sai tanta lágrima? É atriz, atores. Tem pessoas que pode abrir a porta da igreja, pode fazer tudo isso. Engana quem está embaixo, engana quem está aqui em cima, mas não engana aquele que conhece o coração do outro. Louvado seja Deus, não engana. Teve um casal lá em Atos, chamado Ananias e Safira. E o povo estava adorando a Deus. E tudo a ver com adoração. O povo queria ajudar, a alegria, a igreja primitiva. Todo mundo, não, vamos fazer isso, vamos vender, vamos comprar, vamos fazer, ajudar os povos necessitados. A Bíblia diz que quem tinha uns propriedades vendia uma, ficava com uma e a outra dava para a igreja, entregava os apóstolos. Chegava o outro, tinha uma propriedade, vendia, ficava com metade, dava metade. Está aqui, para ajudar aí a obra. Aí tinha alguém que olhou, não tinha vontade de ajudar, mas ficava com vergonha de ver os outros ajudando, e alguém dizia, tu não ajuda não, é? Tem gente assim, entende? Não tem coragem de fazer, mas tem vergonha porque eu sou fazer e não posso ficar para trás. Mas o fulano tem que ver que eu faço alguma coisa. Aí disse, quando ele chega o Safira, aí nós temos que fazer alguma coisa, nós estamos ficando para trás. Todo mundo ajuda, nós não ajudamos. Aí pegaram a propriedade e venderam. Só que eles não deram o valor, a metade. Pastor, ele era obrigado a dar metade? Era não, mas os outros estavam dando metade. Você está entendendo? Ele não era obrigado a dar metade, ele não era obrigado a dar nada. Ele não era obrigado a vender a propriedade, trazer para o templo, ele não era obrigado a fazer nada. Mas ficaram, eles se achou que ficava bem para eles não fazer nada. Eles poderiam vender a propriedade e vender por 10 mil. Ó, eu vou dar 1.000, vou dar 500 e ficar com o resto. Não, mas o meu vizinho deu metade. Sabe, tem aquela pessoa que é invejosa? Ele não tem nada. Ele está devendo a Deus e o mundo. Mas se o vizinho comprar um carro, ele tem que se afiar para não pagar, mas eu não posso ficar para trás. Meu vizinho tem que ter. Meu vizinho fez, eu tenho que fazer. Então eles pegaram a propriedade, venderam, aí esconderam uma parte e falaram, nós só vendemos por tanto, porque aí não disse que dá metade, mas nós só vendemos por tanto. Mentira.
Aí chega para Pedro. Isso mesmo, Pedro. Aquele que negou Jesus, mas que se converteu. Aleluia. Negou Jesus porque não estava cheio do Espírito Santo. Mas no que se converteu, o Espírito Santo tomou a vida de Pedro e encheu do Espírito Santo. Todo de ciência, todo de cura, todo discernimento, todo conhecimento. Aí chega para Pedro e coloca o Ananias em primeiro, a mulher vem atrás depois. Ananias pega o dinheiro e pega na mão pela Pedro, a vida não procura apologia, isso aqui é pecado. Aí Pedro olha para Ananias. Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, por que não deixasse atrás de encher teu coração? A propriedade era tua. O dinheiro era teu. Vendendo era teu. Dando aqui era seu. Não entregando era seu. O dinheiro era seu. Aí olha para uma fila de homens que desciam e disse assim: ó, aí os presos daqueles que levaram o teu corpo para o túmulo. Quando Pedro falou isso, Ananias caiu, morreu na mesma hora. Porque trouxe uma falsa adoração a Deus. Aí os homens não tem que fazer velório, não. Não fazer um velório, fazer nada. Não, pega, leva, vai levar e enterraram. Eles enterraram. Coitado dele, que da Safira, não sabia nem da que ia acontecer com o marido. Aí ela vem Safira. Culto de adoração, vamos adorar. Vai vir Safira. Aí quando ela entra, vai ali, toda vez, me imagino falando com a mulher, eu também dei, eu ofertei, eu fiz isso, eu também trouxe para casa do Senhor. E Pedro olhando, aí Pedro olha: Safira, é verdade que você vendeu a propriedade por valor X? Ela é. Nossa, Safira, olha os pés dos homens que acabaram de sepultar teu marido. Vou me levar agora. A mulher morre na mesma hora. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Uma falsa adoração. Tentaram enganar a Deus. Isso é perigoso, igreja. Isso é perigoso, cuidado. Outra coisa que eu sempre digo aqui, que vem dentro junto, um pacote junto. Tem crente que finge uma santidade, uma alegria, um momento do Espírito de Deus, não faça. Ah, pastor, mas eu não falo em língua, mas todo mundo fala. Eu quero falar também. Busque a Deus, ore e peça a Deus. Se Deus não finja. Não finja, porque é coisa séria. Está brincando com o Espírito Santo, olha. Louvado seja Deus. Nós não enganamos ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Até que digais ao ponto, como seja, até que digais, o Senhor está falando para Israel, até que vocês digam, isso aqui aponta para o futuro de Israel. O futuro de Israel, como nação, finalmente reconhecerá Jesus como Messias. Esse será o ponto de virada para uma restauração completa daquela nação. Aleluia, aleluia. Quando eles realmente falarem com toda a convicção, bendito é o que vem em nome do Senhor, é porque eles já estarão convertidos. A igreja que adora o Senhor, louvado seja Deus, como diz a palavra, será arrebatada. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 em diante. Ao soar da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, serão transformados. Num piscar de olhos seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Israel que tinha a primazia, era o povo escolhido, agora é deixado por segundo lugar. A igreja subirá com Cristo. Por quê? Porque a igreja reconheceu Jesus como Messias, como o único caminho que leva para o céu. Louvado seja Deus. A igreja entendeu as profecias que Israel tinha na mão, mas não entendeu. A Bíblia vai dizer que a igreja será arrebatada. Israel reconhecerá um falso Messias, um falso Cristo. Porque Israel está esperando o quê? Um guerreiro, um governante, um homem de poder e autoridade. Alguém se levantará dizendo seu Messias. Alguns até chegam a dizer que tem um nome correto. Fulano é o Cristo, fulano é esse, fulano é aquilo, mas nós não sabemos quem é. Uma coisa eu sei, ele é o judeu. Porque Israel não vai aceitar o Messias que não é judeu. Ele é judeu. E ele trará paz. Israel, irmãos, não sei se você tem a Bíblia nas notícias. Israel uma guerra atrás da outra. Acabou a guerra. Israel e Irã continua com o Hamas.
Mas já estourou com a Síria agora, com o governo novo da Síria. Esses dias, os países ao meio de Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer que o mundo fará uma aliança. O próprio Jesus profetizou e disse, quando os discípulos, Senhor, quando será a tua vinda? Lá do fim do mundo, do fim de todas as coisas, lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse, ouvi, não vos assustes. Quando eu ouvir falar em paz, repentina paz, então virá o fim. Israel é o relógio do mundo. Quando todos formarem uma aliança com Israel, o mundo árabe para aceitar Israel como nação, o povo, as nações vão se unir a Israel. O anticristo, o falso Cristo, vai trazer uma paz mundial, vai reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, após o arrebatamento da igreja. Durante 3 anos e meio, irmãos, haverá uma grande paz no mundo, e principalmente com Israel. O falso Cristo, aceito por Israel, reconhecido por Israel, por cegueira espiritual, estará governando e vai profanar o templo do Senhor, ou seja, vai reerguer o templo e vai reinar a partir dali. Mas a igreja estará na glória com o Senhor, adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, louvado seja Deus. Se nós formos olhar lá Daniel, são 7 anos de festa, louvado seja Deus, chamadas bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor vai nos dizer que a partir do 3º ano, as profecias apontam para isso, no 3º ano e meio, Israel vai reconhecer que o falso Cristo não é realmente o Messias e vai romper e vai entrar numa guerra. As nações todas irão contra Israel, o mundo clamará, o mundo correrá contra Israel para destruir. A Bíblia diz que até essa parte de Israel será destruída. Se você for olhar lá em Zacarias, capítulo número 12 a seguir, a Bíblia diz que os corpos serão deixados na cidade, a cidade terá pilhas de corpos. Haverá clamor, pranto, ranger de dentes. O terço de Israel que escapará fugirá para os montes. Lá no monte, eles vão começar a clamar. Eles vão começar a clamar depois de 3 anos e meio de guerra. Eles vão começar a clamar e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E Zacarias vai dizer que o Senhor ouvirá o clamor de Israel e descerá com seus santos e com os anjos, ou seja, com a igreja, aleluia. É isso mesmo, é você, eu, somos nós que estivemos com Cristo na glória. A Bíblia diz, com seus santos e com a igreja descerá para socorrer Israel. E naquele dia, aleluia, eles reconhecerão Cristo como Senhor e Messias. Louvado seja Deus. Mas para finalizar aqui para nós, irmãos, precisamos ter cuidado para não nos submetermos ou não nos metermos numa cegueira espiritual como Israel. Muitos estão apostatando da fé, muitos estão voltando atrás, muitos estão abandonando, aleluia, a casa do Senhor, trocando a adoração verdadeira por uma falsa adoração. Muitos estão vivendo apenas por emoções. O culto ele não é fervoroso, o culto ele não é avivado se a igreja pular e gritar, não. O culto é avivado se tiver mudança de caráter, mudança de atitude, perdão, liberar perdão. Muitos filhos, muitos estão na igreja, pula, chora, sapatinha, rodopia, aí dizendo que o culto é bom, Deus visitou, mas quando chega lá fora, o filho não respeita o pai não respeita o filho, alguém sai empregado com o irmão, não fala com que avivamento é esse, que não há uma transformação de dentro para fora, igreja. Não é como. Quando o Espírito Santo nos visita, quando somos tocados pela palavra de Deus, a mudança começa aqui dentro e nos transforma, a ponto de orar pelos nossos inimigos, pedir a Deus misericórdia por aquele que nos odeia, louvado seja Deus, e pedir perdão, mesmo quando nós achamos que estamos certos. Porque quando o Senhor chega, ou aonde o Senhor chega, há mudança. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente que foi encontrado por Deus, que foi visitado pelo Senhor, nunca mais ele será o mesmo. Quando
o perseguia, participou da morte de Estevão, lançou muitos na prisão, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus e reconheceu a Jesus, aleluia, um perseguidor passou a perseguir, aleluia, aquele que odiava, aleluia, os que pregavam a Jesus, agora passa a anunciar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé nessa hora. Bendito seja Deus. Que nós venhamos entender que a adoração faz parte. A adoração faz parte da nossa vida. Mas que nós não estamos aqui apenas para adorar qualquer coisa. Nós temos que ter um alvo para a nossa adoração. Louvado seja Deus. E a nossa adoração, o alvo é Deus através de Cristo Jesus. O alvo é Deus através de Cristo Jesus. E o nosso alvo é o céu através de Cristo Jesus. Em João 14,6, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Não adianta dizer que ama a Deus, se não, aleluia, amar a Jesus. Não adianta dizer, aleluia, que tem a Deus, se não tiver a Jesus. Aleluia. Não adianta dizer que vai para o céu, se não virar pelo caminho chamado Cristo, aquele consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar esse culto adorando o Senhor. Agora vamos adorar a Deus.